É assim com os endemoninhados, tanto quanto a gente vê que outra forma de tormento que aqui existe é a dos lunáticos, que são pessoas que têm uma mistura de uma condição espiritual perturbada com uma condição mental avariada. Eu aprendi a discernir os endemoninhados dos lunáticos ou dos que, apesar de estarem endemoninhados, sofriam também de tormentos de natureza mental, de diagnósticos distintos, muito cedo na minha vida. Talvez no primeiro ano da minha conversão eu já tivesse feito a diferença. Quando eu ia para uma quantidade enorme de situações de exorcismo, nos 10 primeiros anos da minha vida, meu Deus, era muito demônio, aonde quer que eu fosse. E eu expulsei milhares e milhares e milhares de demônios, de pessoas possessas. Mas foi nessa experiência e na minha observação, eu já tinha começado a ler, por exemplo, eu já tinha lido pedaços do livro de Enoque, eu já estava lendo psicologia variada, eu já estava interessado em esquizofrenia a vida inteira por causa de um tio meu que era esquizofrênico, eu vivia consultando o que eu podia sobre esquizofrenia, e não havia muitos livros sobre possessão demoníaca, eram todos muito básicos, dessa linha que eu falei, que em geral é adotada pelos neopentecostais ou pelos pentecostais, dizendo que aquilo tudo eram anjos caídos. Anjos caídos, era o máximo que se chegava. Era um grupo, uma corte caída de Satanás. E nunca explicaram por que anjos tão elevados em concepção, em mentalidade, em poderes, quando entravam nos corpos de seres humanos, ficavam seres tão cheios de grunhido, sem capacidade oral expansiva, sem nada disso, eram muito mais seres de pulsão, e de grito, e de violência, e de tormento, e de pânico, e de pavor. E eu fui observando as diferenças, até que eu tive uns 3 ou 4 casos que me deixaram muito claro que aquele indivíduo ou aquela menina, conquanto tivesse uma possessão demoníaca, ela não era só vítima de possessão, ela tinha outros tratamentos de natureza psiquiátrica. Naquele tempo a neurologia quase não existia, a não ser como uma designação de dicionários, mas não era evoluída como é hoje, e a gente ainda está só arranhando a casquinha da evolução neurológica. Mas eu percebi o bastante. E comecei a dizer para o meu pai, olha pai, essa pessoa não é possessa, ela é também possessa. E comecei a receber do meu pai, que era mais experiente do que eu, obviamente, a permissão para dizer, meu filho, Deus te deu o dom de discernimentos de espírito. Então, se você está tendo esse discernimento, pratique. E eu comecei a praticar. Eu expulsava o demônio e eu sentia nitidamente quando o demônio tinha deixado a pessoa, mas a condição de perturbação mental, não. O demônio já tinha saído, mas a prova de que havia uma condição mental de transtorno profundo é que o transtorno continuava. Aí, na mesma hora, eu parava de tratar da questão espiritual. Não tratava mais de espírito imundo, sai dele, sai dela. Eu passava a chamar a pessoa pelo nome. Fulana, fulana, não tem mais demônio nenhum em você. Agora ficou só a cultura da perturbação, que você assimilou. E que assimilou a sua própria perturbação mental. Agora é uma fusão, é um psiquismo cultural daquilo que já te possuiu de maneira real, mas ficou em ti como um resíduo psíquico que se casou com o teu distúrbio mental. Por isso, eu estou falando com o fulano ou com a fulana e não com espírito nenhum.
me responde pelo nome, abre o olho. Aí a pessoa não queria olhar, eu digo, não tenha medo. Olhe nos meus olhos. E a pessoa olhava e eu começava a tratá-la pelo nome, normalmente. Fulana, está com sede? Tragam água para ela. Fulana, você está há 3 dias sem comer. Você vai comer um pãozinho agora aqui comigo aí. Tragam um pãozinho para ela. Eu começava a tratar como se trata um doente. Aí daqui a pouco eu dizia, fulana, deixa eu te sentar aqui no espelho da cama para você ficar com mais conforto. Por favor, deixa eu botar esse travesseiro sobre as tuas pernas, porque você está muito desconfortável. Aí devagar a pessoa ia, aí chegava algum crente maluco lá, dizendo, deixa eu expulsar o demônio. Digo, sai daqui, não vem me atrapalhar. Não vem me atrapalhar. Aí bastava chegar um maluco desse lá de fora, gritando, demônio, já queria uma coisa aqui, tomar lugar e se manifestar, e eu entrava cortante, proibindo tudo e voltava ao trato humano. Porque eu aprendi naqueles dias, no início da minha conversão, que é melhor tratar um demônio como ser humano do que tratar um ser humano como demônio. Quando eu trato um demônio como ser humano, é uma ofensa para o demônio. Mas quando eu trato um ser humano como demônio, eu introjeto um psiquismo demoníaco nele que pode acabar abrindo a porta para uma possessão demoníaca horrorosa. Então, quando alguém lida com essas categorias, tem que saber que frequentemente elas andam misturadas. Tem casos exclusivamente de lunatismos que são totalmente vinculados a distúrbios mentais, como tem lunatismos também que herdam algum elemento, algum aspecto de algum distúrbio espiritual antecedente. Mas você liberta a pessoa daquela presença maligna e aí o resto é tratamento médico, psiquiátrico, terapêutico, é tirar o assunto demônio da agenda da pessoa. Aí ela fica querendo puxar o assunto, será que ele vai voltar? E eu dizia, nunca mais, minha filha, nunca mais, meu filho. Eu digo a você, eu expulsei dizendo, e nunca mais voltes para ela. Você quer que ele nunca mais volte? E as pessoas sempre dizem, quero. Eu digo, então eu vou te ensinar a ocupar seu ser. Aí eu contava a metáfora de Jesus da casa, de como eles sempre tentam voltar. Se você ficar com a casa vazia, eles vão voltar e vai piorar o seu estado. Quem é aquele que pode encher a sua casa? Quem é o mais valente que, habitando você, ninguém mais penetra, jamais, para sempre? Coloca você acima de todo mal, nenhum mal te chegará. Quem é ele? Explicava, ensinava a pessoa a chamar, a invocar, a crer, a assumir, a aceitar, a confessar, a praticar, a aprender a segurança da fé pelo ensino dos evangelhos, até que aquilo ia se sedimentando, colocava alguém para visitar essa pessoa todo dia e ler o evangelho com ela, fazer uma oração, levava-a para os nossos cultos e reuniões, onde a palavra era pregada e só a palavra e nada mais que a palavra, onde o coração se enchia de fé, de fé e de fé. E eu vi milhares ficaram curados. Milhares. Não só na minha terra natal, mas pelo Brasil inteiro. Eu estava falando aqui e me lembrei subitamente do nome de um garoto, de um rapaz forte, chamado Afrânio, o nome dele. E eu estava aqui na igreja presbiteriana de Taguatinga, na Páscoa de 1979, com meu querido amigo reverendo Adail Sandoval, que era o pastor daquela igreja naquela época, e tinha me chamado, a gente havia se conhecido no Geração 79, meses antes. Ele me chamou para uma cruzada memorável aqui em Taguatinga, inesquecível, onde centenas e milhares de pessoas se converteram. E no último dia, onde eu já vinha pregando desde 5 horas da manhã, preguei de 5 às 6, preguei de 8 às 11, preguei de 11 a 1 da tarde.
Aí consegui comer uma coisinha rápida, fui para a igreja outra vez, preguei de novo. Quando eu já ia saindo para tomar um banho, para voltar, porque já tinha uma multidão pelas portas da igreja fora, e eu ainda nem tinha entrado na casa dele, chegou alguém gritando lá, dizendo, por favor, socorro, pastor, porque tem um garoto, eu não me lembro se foi a mãe dele, quem foi, mas alguém disse, tem um garoto numa rua aqui perto em Taguatinga que está quebrando tudo. Era um homem forte, mais alto do que eu, mais forte do que eu, mais velho do que eu, quebrando tudo, um rapaz. O senhor podia ir lá? Eu falei, é claro. E virei na mesma hora, me levem. Cheguei lá, ele estava no meio da rua. Aí ele gritando com aquela voz meio gutural, partiu para cima de mim para me agredir. Eu saí da frente dele, dele um passa fora, ele caiu no chão, eu já caí montado em cima dele, disse, sai dele, demônio, em nome de Jesus. E aquela multidão toda viu ele querendo resistir, eu resisti, sai dele, demônio, em nome de Jesus. E eu não vou dizer terceira vez, é agora e já. Aí ele abriu os olhos, todo mundo perplexo, eu levantei, falei, vai tomar banho, bota uma roupa, eu vou tomar meu banho, eu te espero no culto daqui a pouco. E no culto lá estava ele, começando a se alegrar na salvação. Depois disso eu continuei a conversar um pouco mais com ele, ajudando, coloquei gente para instruí-lo, aqui do lado. No Rio de Janeiro, a 3x2. Em São Paulo, em tantos lugares. Em Portugal, meu Deus. Quantas vezes eu estive pregando em Portugal, de repente, no meio da assembleia, alguém levantava gritando possesso. Demônios que diziam, eu não aguento mais essa palavra, ela me queima. Essa palavra eu não aguento. Quantos? Quantos? Ou na Inglaterra, alguém caía no chão, estribuchante, sem ninguém nem saber o que estava acontecendo. Tinha gente que pensava que era uma crise epilética. No meio de 50 mil pessoas, eu saía lá e dizia, não, deixa que eu sei o que é. Falava no ouvido dele, bem baixinho no ouvido, e levantava a pessoa, digo, agora vem comigo e senta aqui à frente que depois eu te ajudo. Lunáticos. Agora, tem muito lunático das igrejas tratados como endemoninhados. E aí eles introjetam um psiquismo de possessão demoníaca que não é nem um espírito imundo, mas é um psiquismo, é um desenvolvimento psicultural daquele tipo de reação que a pessoa tinha ficado acostumada a ela. E como a mente é frágil, e como existem transtornos variados nessa pessoa que merecem diagnósticos específicos, é claro que ela precisa de tratamento psiquiátrico, e quando há algum terapeuta com algum discernimento espiritual, ela pode ser muito ajudada por um terapeuta que tem discernimento espiritual, mas que não seja desse tipo, misticista, que andam por aí nas igrejas vendendo libertação. Desses, fujam, porque são todos charlatães evangélicos vendendo libertação de demônios, não são verdadeiros nem sinceros. Os lunáticos, quando tem alguma presença maligna, elas saem logo. O resto é tratamento médico-psiquiátrico.